Boa noite, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para quem me conhece sabe o quanto eu amo orar, quanto eu acredito e acredito mesmo no poder da oração. Sou apaixonada com a oração e eu vou mostrar aqui dentro da palavra uma resposta positiva através da oração. Se encontra no livro de Esté, capítulo 4, versículo 15 e 16. Então disse Esté que respondesse a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Meus queridos, o que acontece? Esté era a rainha, né? E tinha o rei Assuero. E vamos ver aqui como que funciona em relação à soberba de um homem. Amã, ele queria toda a glória para ele, né? E ele, toda vez que ele passava, todos tinham que se prostrar diante de Amã. Só que Mardoqueu, ele era primo de Esté, só que ninguém podia saber que Esté era judia. E por Mardoqueu servir ao Deus Todo-Poderoso, ele não se curvou diante de Amã. E irado, ele foi ter com o rei e pediu para que o rei assinasse um decreto onde todos os judeus que viviam lá fossem mortos. E quando Mardoqueu, né, descobriu tudo isso, ele rasgou as suas vestes, vestiu sacos, né, roupas de sacos, né, vestiu, e ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, né, que trouxesse o livramento para todo o povo judeu. Esté, quando ela ficou sabendo disso, ela queria saber o porquê que Mardoqueu estava naquela situação. Só que ninguém podia saber que eles dois eram parentes. Na realidade, eles dois eram primos. E aí, quando a Esté ficou sabendo, né, desse decreto, ela se propôs no coração dela a orar, porque naquela época ela mesmo sendo a rainha, ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada, né? E ela determinou no coração dela, para ajudar o meu povo, se for para eu morrer, eu vou morrer. Mas antes disso, ela acreditava no poder também da oração e ela acreditava que Deus poderia mudar toda essa situação. Foi aonde que ela pediu, né, para Mardoqueu reunisse todo o povo em oração, e jejum e oração. E é assim que funciona. Quando a gente tem fé, determinação e oração, as coisas mudam. E aí a rainha, né, depois desses 3 dias de jejum e oração, ela foi ter com o rei. Só que naquela época, se o rei levantasse o cetro de ouro, significava que ninguém ia morrer de ter entrado na presença dele sem ser convidado. Quando o rei avistou a rainha lá no pátio, ele levantou o cetro de ouro. Então a rainha poderia se aproximar diante dele sem ser morta. E baseada tudo isso, foi aonde ela contou toda a história, né? E ela confessou para o rei que ela também era judia, e ela contou para o rei o que estava acontecendo, né? O decreto para poder matar todo o povo judeu. E foi através da atitude corajosa de Esté foi que o povo judeu não pereceu. E toda essa história, que na realidade é muito linda, está lá no livro de Esté, que se vocês puderem ler, vocês leem, porque é muito bonita. A soberba de Amã fez com que ele mesmo padecesse. A soberba de Amã fez com que ele mesmo morresse. Aquilo que ele desejou para o povo judeu aconteceu com ele e com toda a família dele. O que eu aprendo com isso? A humildade é tudo.
né? E acima de tudo, a gente poder acreditar no Deus poderoso que a gente serve. Meus queridos, a oração é a chave de tudo. Nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, nós temos uma arma poderosa que é o dobrar dos nossos joelhos e crer que o Deus Todo-Poderoso pode mudar toda a situação. Por causa da soberba daquele homem, Amã, todo o povo judeu poderia ter morrido, mas através de jejum e oração, toda a história daquele povo judeu foi mudada. Então, meus queridos, da mesma forma que Esté teve a coragem de entrar na presença do rei, eu convido vocês a terem a ousadia que a Esté teve e entrar na presença do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso. E ele com certeza levantará o cetro de ouro e provará para vocês que na presença dele ninguém tem medo, ninguém pode ter medo de morrer, muito pelo contrário. Na presença do Todo-Poderoso nós iremos viver. Na presença do Todo-Poderoso nós temos vida e vida em abundância. Então, meus queridos, não duvide do poder da oração. Tenha coragem, tenha ousadia de prostrar diante do Rei dos Reis e contar para ele o que está acontecendo na sua vida e expor para ele o que você deseja, o que você espera, mas com fé. A fé move montanhas. Então, por isso que eu creio no poder da oração. Então, eu convido vocês a crer também que o Deus de Esté, que mudou toda a história do povo judeu, é o mesmo Deus que nós servimos e pode mudar todas as nossas histórias. E eu volto a repetir, nós não vivemos pela circunstância, nós vivemos pela fé. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês e Ele está no controle de tudo. Não duvide disso. Jesus te ama. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?